até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. O PPA, eu vou passar para alguém ler. Você quer ler também? Desde inciso 1. Projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, 31 de agosto. Eu coloquei o 31 de agosto por quê? Porque é exatamente o que diz o texto, né? O texto podia ser um pouquinho mais, ter sido redigido de forma direta, né? Está escrito aqui, ó, até 31 de agosto, mas eles escreveram dessa forma, né? Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. 4 meses antes de ter terminado o primeiro exercício financeiro é 31 de agosto. Lá no finalzinho do ano, quase, né? Já o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, 8 meses e meio antes do encerramento é 15 de abril. E até na metade do ano, né, que é o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, a sessão legislativa é o ano todo, então até 30 de junho tem que ser entregue, eles têm que analisar e devolver para nós até 30 de junho. Claro, para aqueles municípios que não mudaram esses prazos. Esses prazos aqui, gente, da Constituição foram transcritos para as respectivas leis orgânicas. Logo que a Constituição foi sancionada e publicada, houve uma correria dos municípios para a adaptação às suas leis orgânicas daqueles dispositivos constitucionais que careciam de um ajuste no município. É o caso deste dispositivo aí. Lá em Marechal nós mudamos a lei orgânica, mantivemos a data de 15/4 para a LDO, exceto no ano de elaboração do PPA, em que as duas leis são entregues juntas no 31 de julho. Olha, uma ideia boa, diferente. Né? E vocês aprovaram isso em que ano? 2010. Agora, né? Demoraram um pouco para amadurecer, né? Mas é assim, é um processo que... Antes era simplesmente copiado, no PPA era copiado, a LDO de novo. Muito bem. E o orçamento, né? O projeto de lei orçamentária será encaminhado até 4 meses antes do encerramento. O mesmo prazo do PPA, que é 31 de agosto. Então, resumindo, 15/4, pelo dispositivo constitucional, entrega-se a LDO, o Executivo entrega no Legislativo, e 31 de agosto, entrega o orçamento e o PPA. Qual é o resultado disso? O resultado é um desajuste numa sequência lógica, não é? Se nós temos um médio plano, não vou falar em grande plano, porque os grandes planos municipais, os grandes planos brasileiros não são esses, né? São aqueles federais, o PDD, aqueles planos estratégicos. O PPA é considerado um plano de médio prazo. Então, se é um plano de médio prazo e os outros dependem deste plano, é de bom alvitre que se disponha ele como sendo o primeiro a ser encaminhado para o Legislativo. Dessa forma, nós modificamos, ó, em 27 de junho de 2001, através da Lei Complementar número 7, e passamos a praticar esses prazos em Toledo. Os projetos de lei que integram o planejamento orçamentário serão enviados à Câmara nos seguintes prazos. O PPA até 8 meses antes do encerramento do primeiro exercício, devendo ser devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da respectiva sessão legislativa. Então, até 8 meses significa que em Toledo o PPA será entregue até que dia para a Câmara? 30 de abril. Então, em Toledo, diferentemente da União, que é 31 de agosto, se entrega em 30 de abril o PPA. A LDO.
O projeto de LDO até 6 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devendo ser devolvido para a sanção até 3 meses antes do encerramento da sessão. O que é 6 meses e meio? 15 de junho. E a Câmara tem até o final do ano para devolver. Então é 30 de abril o PPA, 15 de junho a LDO. E o orçamento até 3 meses antes do encerramento do exercício. 30 de setembro. Tá? 30 de abril, 15 de junho e 30 de setembro. Desde 2001, esses prazos são realidade no município de Toledo. Isso aí cai na prova, gente. Só para falar para vocês. Vão gravando isso aí. Tá? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Até 3 meses antes, a Câmara tem que devolver a LDO até 3 meses antes do encerramento. Isso. E a lei orçamentária tem que ser encaminhada até 3 meses antes também. Então, na mesma data, a LDO seria devolvida pela Câmara e vocês estariam entregando a LOA. E se eles tiverem alguma alteração na LDO... Aí se ajusta as abóboras no andar da carruagem. Existem sempre vamos dizer assim, as pedrinhas no meio do caminho, né? Tanto que vocês ajustaram de uma forma diferente para tentar lograr êxito, vamos dizer assim, nessa sequência lógica. Mas assim cada um vai se adaptando, mas sempre resta uma arestinha aí para ser aparada, vamos dizer assim, né? Mas muito bem mostrado por você. Muito bem. O planejamento não é só em nível público. Qualquer pessoa física ou jurídica careceria de um planejamento, vamos dizer assim, não é? A nossa vida pessoal, ser bem planejada, bem regrada, a gente vai ter um final feliz. Não estou dizendo lá na morte, não é isso assim, mas num período, né? Nós planejamos para um determinado período, não é assim? E alguns planejam até o fim da vida também, não vamos também exagerar, mas é assim. Uma empresa, a empresa planeja o quê? Ela tem um planejamento estratégico, tem planejamento de custos, inclusive, não é? Ela tem uma ideia de custeamento dos seus produtos, define um custo padrão, planeja, e no final do ano ela vai ver se aquele custo padrão foi executado. Senão, alguns ajustes serão feitos lá para frente. Por quê? Porque ela planeja com vistas ao lucro. E não é só ela que tem interesse nesse lucro, né? Não é só a empresa, os seus acionistas, os governos. Muita gente tem interesse nisso. Inclusive os funcionários. Qual é o funcionário que não quer que uma empresa de lucro? Está se desviando da rota, né? A empresa precisa render lucros porque até para manter os funcionários. Então todo mundo tem interesse nessa lucratividade. E eles planejam esse lucro. Mas eles planejam a empresa inteira. E no município? O município, a partir da Constituição de 88, foi inserido num ambiente de planejamento estratégico até. Agora, a grande pergunta é, todos os municípios vêm fazendo esse planejamento com o objetivo não só de cumprir com essa legislação, mas de resolver problemas da sociedade? Eu acho difícil vocês me convencerem. Professor, Sim? minha pergunta ela não é partidária, certo? Se for também, não há problema nenhum. Vocês escutam? Sim. Tá. Assim, toda noite, né, ao abrir aquele jornal lá da madrugada da Globo, que eu não me recordo qual é o nome, então tem um minutinho do jornalista ali, né, colocando a tragédia do governo. Então ele dá a impressão assim, que ele escreve na testa que ele é anti-PT, não que o que ele não diga não seja verdade, por isso que a minha fala não é partidária. E ontem à noite ele contou, escancarado, qual é o nosso rombo, né? Eu não trabalho em prefeitura, não trabalho em orçamento e não mexo com dinheiro público, mas pago, né? Mas pago. Então, ontem ele colocou assim, que nós tínhamos 140 milhões, trilhões, quatrilhões, era 140.
Aí nós tínhamos 8, mas hoje nós estamos devendo 70. Então o quadro que ele colocou ontem assim, é muito preocupante. Então a minha pergunta no início das 24 horas é o seguinte: como é que se chega a um rombo tão grande quando se amarra tanto? Será que a incompetência ela é tão grande? E essa incompetência ela é na cozinha, ela é na prefeitura, ela é no estado, ela é em Brasília, né? Ela só avoluma o estágio que está, né? Tanto que se diz que nós, eu também sou professor aqui na UniOeste, tanto que se diz assim que nós na universidade a gente briga bonito. Só que a gente briga um pouco mais elaborado do que aquela vizinha no domingo que se pega pelos cabelos. Então, o buraco da prefeitura minha, que é Cascavel, ou o buraco lá de Brasília, agora o quadro que ele colocou ontem, que deve ser verdadeiro, por isso que a minha fala não é partidária, é verdadeiro, né? É complicado. Onde é que nós estamos? Onde é que essas prefeituras estão? Então, vocês que estão há 30 anos nas prefeituras, eu estou perguntando o que estão fazendo há 30 anos? Sem ofensa, por favor. Mas eu posso perguntar, porque eu pago imposto, eu sou cidadã. Não é só você, todos aqui devem pagar. Ah, mas a indignada sou eu. Não, muitos de nós estão também. Como é que é o seu nome, professor? Ana Maria. Ana Maria. Quantos anos você está na UniOeste, Ana Maria? Desde 89, substituindo o Cuiaba desde que ele anda criando a UniOeste. Agora ele se foi. Não se foi não, desculpa. Desde se aposentou. Desde 89. 89. Me ganhou um pouco, estou desde 99. Ana Maria, deixa eu fazer, eu vou tentar responder isso aí para ti, mas vou começar lá do outro lado do oceano. Vamos começar lá na Europa. Você deve ter escutado, assim como outros, na televisão, o primeiro-ministro, o governador não, quem manda lá na Inglaterra, o primeiro-ministro, né? E ele dizendo assim, há um certo recrudescimento na economia da Europa e em especial na Inglaterra. E nós vamos equilibrar, nós vamos fazer o ajuste necessário. Eu vou parar por aí. Até aqui, nós conseguiríamos escutar de algum gestor brasileiro e aceitar que ele iria conseguir fazer os ajustes? Não. Mas, escutando o primeiro-ministro, você já sente segurança que ele vai conseguir. Por quê? Vejamos o que ele continuou explicando. Nós vamos começar fazendo os ajustes na folha de pagamento. Nós vamos reduzir em 1 bilhão a folha de pagamento. Não me lembro se é mensal, trimestral ou anual. Não vem ao caso. Mas me chamou muita atenção isso. E aqui, quem vos fala é alguém que não tem partido político. Eu sou um técnico da prefeitura. E vou falar como técnico, assim como você falou, sem questão partidária. Os gestores públicos brasileiros têm uma dificuldade muito maior, mas N vezes maior do que um gestor europeu. Porque lá eles têm liberdade para fazer os ajustes. Nós aqui somos amarrados às despesas. Nenhum gestor público consegue realizar ajustes na despesa de pessoal facilmente. E o que eles conseguem é numa parcela ínfima, porque a Constituição permite sim que você ajuste ao gasto de pessoal. Mas aonde? Naqueles cargos comissionados, que muitas vezes são aqueles que carregam o piano lá dentro da prefeitura, juntamente com os servidores mais comprometidos que a gente tem na prefeitura. Agora, você não consegue mexer no salário deles. Você não consegue mexer nas despesas fixas. Não conseguem mexer nos gastos de financiamentos. O gestor público brasileiro está amarrado. Ele não consegue equilibrar as finanças, a não ser que ele mexa primeiramente na receita, porque a redução que ele fará nos gastos é muito pequena. Entendeu? Você já começa a compreender o gestor brasileiro por aí. E não estou defendendo eles, eu estou dizendo com o que eles vivem, né? Qual é o maior gasto dentro de uma prefeitura? É com o pessoal.
E os municípios que têm planos de carreira, que têm um sindicato paralelo, você acha que consegue reduzir os avanços, mexer na lei que concede avanços de tudo quanto é natureza? Em parte, sim. Vamos até falar de Toledo. A gente pode falar porque isso é público. Nós temos um plano de carreira, né? E ele era, vamos dizer assim, de certa forma, bem benevolente no que diz respeito especificamente à questão dos avanços. Nós temos avanços, a chamada progressão por qualificação, que é por cursos. A cada 180 horas você tem direito a avançar uma letra, que corresponde a 5% do salário. Só que outrora, você poderia avançar quantas letras você conseguisse por ano, minha gente. Né? Então, e se aceitava cursos por correspondência, por SEDEX, por isso, por Zap, por não sei o que. Aí chegou um prefeito da gestão anterior e disse, olha, está demais isso aqui. Baixou um decreto, primeiro alterou a lei, né, e um decreto veio na sequência também para fechar o cerco, e conseguiu fazer com que essas progressões ocorram agora a cada 2 anos. E não vale mais certificados feito à distância e não sei o que, só vale se for feito na escola de governo que nós temos, se foi feito promovido por entidades que tenham ligação com o MEC. Então restringiu bastante, mas até a chegada disso, os salários de muitos já estão bem avançadinhos, né? Você acha que um gestor público consegue chegar lá e mexer nesse salário, que às vezes é de 10 mil do funcionário da Prefeitura de Toledo? Não, mas o primeiro-ministro lá da Europa, lá da Inglaterra, pode. Eu digo para vocês, um gestor público, um ministro da Fazenda brasileiro, nada de braçada na Europa. Nada de braçada. Por quê? Porque aqui ele trabalha com tanta restrição que o que ele acaba fazendo de melhoria é algo notório. E se ele vai com tanta bagagem lá para a Europa, vamos dizer assim, com tanta facilidade que eles têm para... Não digo que é ter mais a facilidade, mas que eles têm muito mais facilidade de ajeitar a casa do que nós temos. O cara vai lá, ele é nomeado logo, porque ele tem uma experiência num país muito complicado, vamos dizer assim, em termos de gasto público. Então, o primeiro problema que a gente encontra é isso. Agora, por que é que temos que equilibrar? Porque tem um motivo maior aí, o recrudescimento da atividade econômica, que reduz receitas nos 3 níveis de governo. Não é? Afinal, os municípios são altamente dependentes do governo federal e do estado. E eu falo constitucionalmente. Os municípios, em média, compõem a sua receita, 70% desta receita, de transferências constitucionais. Se o governo do estado não está recebendo ICMS mais como recebia, reflete diretamente no cofre municipal. Se o governo federal não está mais arrecadando IPI, imposto de renda, como arrecadava, nós é que vamos sofrer. Porque 70% da nossa receita, em média, vem de lá, ou até mais. Dos municípios pequenos é mais de 80%. Né? Toledo tem a sua base tributária na ordem de 20% da sua arrecadação total. Mas um município pequeno de 10 mil habitantes tem na ordem de 5%. Então, reduziu a receita e ele não consegue reduzir despesa. Ele está no mato sem cachorro. É diferente de alguns países europeus. Então, este é o grande problema nosso. Não se mexe nessas receitas em município, né? É muito difícil alterar um tributo lá para cobrar do... Muito bem colocado por você. Como é que é o seu nome? Claudemir. Claudemir. De onde tu é, Claudemir? Terra Roxa. Terra Roxa? Então, tudo gente boa, né? Amigo do Humberto, tudo gente boa. Claudemir, de fato, os municípios pequenos são maus arrecadadores, né? Eu tenho um amigo que é prefeito de um município aqui na região, e um dia falando com ele me disse, mas Vir, que eu não consigo aumentar a minha arrecadação própria, porque eu tomo cachaça com os caras todo dia no final do dia no bar. Como é que eu vou lá? E ele vai em 2, 3 bar mesmo tomar cachaça, no final do dia, lá passando. Como é que eu vou dizer para ele que eu vou dobrar o valor do alvará?
né, do ISS, ele não me elege mais. PTU. Os municípios são maus arrecadadores. Por quê? Porque há uma proximidade do gestor muito grande com os seus, com as pessoas. Agora, vocês já foram reclamar do imposto de renda lá para a presidência? Vocês não conseguem ir lá. Agora, o Zezinho, lá, que tem um terreninho e tal, que achou que o tributo está muito alto, o IPTU, perdão, ele agenda com o prefeito e o prefeito vai atender ele. E o prefeito se desgasta para dizer por que teve que aumentar em 8% o IPTU, e se a inflação foi de 7%. Tem que dar satisfação para o cara. Nós somos maus arrecadadores, mas tem essa explicação aí, da proximidade. Mas eu acho assim, ó, quando a Ana Maria falou em rombo, é de dívida, né? Os municípios, quando precisam de uma operação de crédito, têm que juntar tanto documento, provar tanta coisa, não pode passar de tantos por cento disso e tantos daquilo, sabe? E como a União consegue fazer um negócio desse? A União e os Estados, quando a resolução número 40 do governo federal virou realidade em função da LRF, que diz que alguns prazos, alguns critérios seriam definidos com relação ao endividamento, vieram esses critérios, nós vamos ver aí, possivelmente, só que os Estados e a União estavam altamente endividados. Então, esses critérios são muito benevolentes para os municípios, principalmente no endividamento total, que é de 1,2, que a dívida fundada não pode representar mais do que 1,2 vezes a receita corrente líquida. No Estado é 2%. Na União, eu acho que é a mesma, não me lembro mais. Então, os municípios poderiam ter um endividamento muito alto, né, em função deste índice. E os estados, por estarem bem endividados, eles foram ajustados dessa forma. Mas eles estavam bem endividados. Eles continuam endividados. Então, qualquer desajuste na receita, uma redução da receita que está ocorrendo no Brasil inteiro, leva a uma situação desesperadora dessa. Por quê? Porque ela não consegue cortar gastos, por exemplo, da dívida, só se sonegar, mas ainda não tem um reflexo internacional muito grande, né? Não consegue cortar o gasto com o pessoal, que é altíssimo, né? A contribuição para o fundo de aposentadoria também é altíssimo, então ele não consegue ajustar isso. Não tem como. O salário é sagrado no Brasil, não é? E nós temos muitos direitos também, convenhamos. Claro, cada um vai dizer assim, eu pensando em mim, eu quero ter esse direito. Mas pensando como gestor, o gasto é demasiado. Nós aqui temos direitos que lá nos Estados Unidos eles não têm, né? E quem é a potência entre nós e eles? Então, é de se pensar, né? Então é assim, professora, se chegou nessa situação em que ela não, em função do gasto público, que está atrelado a uma receita que agora reduziu e ela não pode reduzir a despesa, é de se esperar algum descompasso desses, né? Hoje em dia também nós temos outros prefeitos que é complicado e certamente eles não entendem diferença também, até pela sua sabedoria, mas é o contexto da globalização que ela acaba traindo o planejador, seja ele daqui do Brasil ou do mundo, né? A gente lembra, executivos da Sadia vinham dar palestras, né? Vinham dar palestras para cá, aqui e acolá, de planejamento, de organização, e entretanto o que aconteceu? A própria casa foram falidas, né? Então é meio complicado isso, tem momentos que você não tem controle sobre o planejamento. O aspecto global hoje ele é terrível. Se o gestor tivesse uma carta branca, né, para resolver as coisas, certamente teria resolvido. Porque, mas não tem. Por exemplo, o Brasil quer que o dólar esteja nesse patamar. Tem uns aspectos positivos, mas tem muito de negativo também, né? O Paraguai quer que isso esteja acontecendo. Então tem aspectos que fogem ao controle. Não é vontade nem de governo, nem de nada. É aspectos econômicos internacionais que levam a uma situação dessa, não, velho?
Muito bem. Sim? Eu até concordo com todas essas afirmações, mas eu acho que nós estamos tratando dos efeitos, não estamos tratando da causa. Porque a causa, você tem uma educação engessada, você tem um povo despolitizado, você tem alto nível de corrupção. Então, a causa é essa. E essas coisas aqui são só os efeitos. E a gente não trabalha a causa. E por várias dificuldades. Como é que é o seu nome? Sérgio. Sérgio? Da onde, Sérgio? Mercedes. Mercedes. Muito bem, Sérgio. E eu vou mais longe um pouquinho. Quando você vê uma pessoa, e em Toledo é bastante comum, em outras cidades deve ser também, caminhando pela pista de rolamento, onde deveriam estar os veículos, e a pessoa, o transeunte, deveria estar caminhando na calçada que existe, eu começo a pensar que isto faz parte desse contexto seu, não é? É educação. Chega a me dar raiva isso. Eu só não paro para dizer assim, meu amigo, cumpra com a tua parte, que o poder público está cumprindo, está tentando pelo menos cumprir com a sua, porque eu sou capaz de apanhar, né? Em outros países da Europa você tem o direito de fiscalizar o outro, aqui não. Aqui a lei existe e se o cara fiscalizar ou não, é a área de fiscalização que tem que ir atrás. Você tem o direito de descumprir a lei, até que alguém que tenha o mando de fiscalização venha te fiscalizar. Uma pessoa não pode. Se eu falar para uma pessoa que ela jogou bituca de cigarro no chão e que deveria ter jogado no lixo, ou se ela devesse pegar o papelzinho de bala, que como eu faço, que ao invés de colocar no chão, atirar no chão, quando eu não vejo lixeiro, eu ponho no meu bolso e depois ponho no lixeiro do meu carro, eles vão me dar um tiro. Eu fico pensando às vezes que eu estou morando num país diferente daquele que eu imaginava. Né? E faz parte disso aí, desse contexto. Quem queria falar? Sobre a educação, deveria ser o princípio da educação. Eu acho que a educação também é importante. Você está falando baixo? Pode falar. O senhor falou que o problema começa na educação. Eu concordo em partes com o senhor. Eu acho que começa na educação, mas principalmente é a banalização dos valores. A educação você aprende em uma sala de aula, você ensina a criança, aprende em sala de aula. Agora os valores você traz de casa. Então os valores estão se perdendo. Os valores do respeito ao outro, aos direitos do outro, aos limites do outro. Então eu acho que ainda é mais anterior do que a educação. Eu acho que são os valores que têm que ser revistos. Muito bem. Como é que é o seu nome? Helenice? Posso? Muito bem, Helenice. Nós temos aqui sumidades no assunto, né? Estamos resgatando a origem das coisas. E todos vocês têm razão no que falam. É exatamente isso. Bom, voltemos então à questão operacional do planejamento. Já que você falou também, podia ler para mim essa área. Planejamento. Processo. Pode falar. Tá. Planejamento, processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações do governo pela direção de uma empresa, visando a consecução de determinados objetivos. Processo. Acabando a pilha? Bom, gente, deixa eu só terminar esse slide e nós vamos para o café, então. Processo que leva ao estabelecimento de um conjunto de ações. No caso do planejamento público, um conjunto de ações públicas, né, que visam um determinado objetivo. Mas, na verdade, em se tratando de planejamento, a gente define o objetivo no programa. E a ação vai ser um meio de se chegar naquele objetivo traçado, que é a construção de futuro. Quando se fala em construção do futuro no poder público, nós estamos pensando no bem comum, tá? Nos investimentos que vão propiciar uma melhoria das condições de vida da sociedade. Tá bom? Então, o planejamento público passa por programas de governo que serão, cujos objetivos serão atingidos por ações com vistas ao bem-estar do cidadão lá na frente. Esse lá na frente, no caso do planejamento orçamentário, é para pelo menos
4 anos, né? Você estabelece a cada início de mandato um período de 4 anos. Muito bem, vamos pessoal, vamos retomar os trabalhos antes que dê fome de novo. Né? Daqui a pouco é meio-dia. A partir de agora, nós vamos conviver com um elemento de fundamental importância dentro da área pública, dentro do contexto de planejamento, que se chama o programa, ou os programas de governo. Quem é da área pública e trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. Porém, quem tem uma certa proximidade ou nenhuma proximidade com o planejamento público, não sabe. Os programas de governo, gente, passaram a ser, a partir de 99, com a Portaria Federal 42, o elemento central da construção dos planos orçamentários públicos. É o coração do planejamento, o programa de governo. Embora, se vocês lerem detidamente a Constituição, e eu não me lembro qual é o dispositivo, não me lembro qual é o artigo, mas num determinado artigo, diz lá que